Quero que você dê uma olhada naqueles dois conjuntos que eu coloquei ali. O que eu vou fazer? Vou estabelecer uma relação entre os elementos daqueles dois conjuntos. Aqui, ao contrário dos outros casos, não vai ser uma escolha aleatória não, tá? Eu já pensei no exemplo e eu vou colocar do jeito que eu quero. Dá uma olhada. Eu vou fazer assim, ó, vou ligar o 1 ao 3, o 2 ao 5, o 3 ao 7, o 4 ao 9 e o 5 ao 11. Então, só de você bater o olho ali, você consegue olhar e saber que sim, se trata de uma função. Como é que você analisa isso? Todo elemento do conjunto A está ligado a alguém aqui no conjunto B. E cada elemento de A só tem um representante em B. Pois é. Agora, eu preciso que a gente comece a mudar aqui a nomenclatura que a gente está usando. Ao invés de ficar taxando só de conjunto A e B, eu vou mudar. E você vai se acostumar com esses nomes, tá? Esse conjunto A que aparece aqui, ele vai ser o que a gente chama de domínio da função. Então, o A ali para nós vai ser o domínio da função. Esse conjunto B que aparece aqui, nós vamos chamar de contradomínio. Então, tem domínio e tem contradomínio. Ah, Ju, eu tenho que guardar esses nomes? Então, vai ser importante que você saiba esses nomes, porque a gente vai precisar disso para uma série de coisas, tá? Então, o conjunto de partida ali, de onde as setas saem, a gente chama de domínio, e o conjunto onde as setas chegam, nós vamos chamar de contradomínio. Beleza. Agora eu quero que você entenda o seguinte, qual que é a lógica da função? A função, eu gosto de pensar na função como se ela fosse uma máquina e ela transforma o número. Como assim? Você pega, a gente geralmente chama função de f, né, porque é a inicial, mas você pode usar a letra que você quiser. Mas na prática é mais ou menos assim, ó. Você pega o número 1, joga ele na função e ele se transforma em 3. Você pega o 2, substitui na mesma função, ele vira 5. Então a função ela transforma esses números, ela pega um número e associa a outro número. E faz isso a partir de uma conta. Porque lembra, a função ela é uma expressão algébrica e ela transforma o número. Então eu quero que você pense na função como sendo uma máquina. Você joga o número na função, a função processa aquele número e te devolve um resultado. Mas vamos tentar entender aqui a lógica. Na prática, funciona mais ou menos assim, ó. Tenta entender. O que é o 3? O 3 é o representante do 1 através da função. A gente vai dar um outro nome para esse representante. A gente vai chamar esse representante de imagem. Então a gente fala assim, ó, que o 3 é a imagem do 1 através da função. O 5 é o representante do 2. Então a gente pode falar que o 5 é a imagem do 2. O 7 é a imagem do 3. O 9 é a imagem do 4. E o 11 é a imagem do 5. Então ali, esses valores aqui, ó, 3, 5, 7, 9 e 11 são as imagens dos elementos que estão no domínio. Aí observe, nem todo mundo aqui desse conjunto B foi utilizado. Como assim? Na prática, eu estou querendo dizer que o 13, ele não é a imagem de ninguém. O 13 não está associado a ninguém ali. Então, dentro desse conjunto B, a gente pode pegar esse conjunto que eu vou passar de verde aqui, ó. Esse conjunto que eu estou pegando lá dentro, ele é o conjunto dos representantes. E esse conjunto dos representantes a gente chama de conjunto imagem. Aí você deve estar pensando, tá, mas e a ideia do plano cartesiano? A gente vai chegar lá. Aguenta aí que o nosso objetivo hoje é esse, tá? Repara, aqui eu tenho valores do domínio, aqui eu tenho valores do contradomínio. Quem é que está presente dentro do contradomínio? É a imagem. Agora, o que eu preciso que você associe para mim? O domínio para nós vai ser sempre quem está no eixo horizontal. Vamos lembrar de plano cartesiano um pouquinho aí, ó. A gente vai falar muito sobre isso, mas lembra aqui para mim do plano cartesiano.
Plano cartesiano ele é formado por dois eixos que são perpendiculares entre si. Geralmente a gente chama esses eixos de x e y. Aqui é eixo x, também conhecido como eixo das abscissas, e aqui é o eixo y, também conhecido como o eixo das ordenadas. O que eu quero que você entenda? O domínio, ele sempre vai estar associado ao eixo horizontal. Aí muita gente fala assim, Ju, então o domínio vai ser sempre o x? Pois é, dependendo do contexto do problema, ao invés de usar x, a gente pode usar uma outra letra. Mas não importa, tá? O domínio para nós vai ser quem está no eixo horizontal. Então, observa. O domínio aqui, ó, tem os valores de x. Ou, quem preferir, quem está no eixo das abscissas. Eu prefiro escrever eixo horizontal, porque eu acho que fica mais fácil de entender, para não correr o risco, senão você confunde o que é abscissa, o que é ordenada e não adianta nada. Então, o domínio para nós sempre vão ser os valores de x. E o contradomínio aqui para nós vai ser sempre o eixo vertical. Então, a imagem aqui, o contradomínio, estão associadas ao y. Então, para nós aqui, ó, vai ser o eixo vertical. Tá, mas e aí? Lembra que a gente falou sobre variável livre e variável dependente. A variável livre para nós é sempre o x, então é sempre quem estiver no eixo horizontal. Então aqui, ó, sempre vai ficar o que a gente chama de variável livre. E aqui, variável dependente. Variável livre e variável dependente. Na prática, x e y. Lembra do que eu falei? Quando a gente está lidando com pares ordenados, a gente sempre tem que pensar na ideia da ordem, né? Primeiro vem o x, depois vem o y. Daqui, a gente consegue tirar vários pares ordenados. Mas eu queria muito que você começasse a entender isso de uma maneira um pouco diferente. Como assim? Aqui é 1 e aqui é 3. Eu posso vir aqui e montar o par ordenado 1 e 3. Como é que a gente lê esse par ordenado? Até então a gente lê esse par ordenado pensando assim, ó, quando o x é 1, o y é 3. Agora eu gostaria que você começasse a pensar nisso de uma maneira diferente. Sempre que se referir a função, eu quero que você pense assim, o que significa esse par ordenado? Significa que quando o x é 1, a função, que é o y, é 3. Então, quando o x é 1, a função vale 3. Quando x é 2, a função vale 5. Quando x é 3, a função vale 7. E daqui a gente pode tirar vários pares ordenados. Ó. Com esse exemplo que eu dei aqui, eu vou ter 5 pares ordenados. Ó. 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7, 4 e 9 e 5 e 11. Então aqui eu tenho vários pares ordenados. Se eu pegar esses pares ordenados e colocar num plano cartesiano, eles começarão a dar forma ao gráfico da minha função. Então é importante que você entenda isso também, porque a ideia de função, a gente fica pensando só na expressão algébrica, mas a lei de formação da função, aquela expressão, ela é a representação algébrica da minha função. E o gráfico também é a função. Só que o gráfico é a representação geométrica da minha função. A gente vai chegar lá, tá? Mas tenta entender aqui. O que eu quero que você pense? Ao invés de a gente pensar em x e y, eu quero que você pense em x e na função. Só que a função, ela depende de x. Lembra do que eu falei mais cedo? É muito importante que você entenda que y é função de x. Ou seja, na prática, significa que y depende de x. E a gente pode escrever assim, ó, y é igual a f de x. E a gente vai usar isso o tempo inteiro, tá? Dá uma olhada, ó. Y é igual a f de x.
Isso aqui é essa ideia, tá? É você entender que o y é a variável dependente, ou seja, que o y é a função. Não se esqueça, função significa dependência.